Estou recebendo aqui no nosso estúdio a equipe do SESC. Nós vamos falar sobre um projeto muito interessante para Quixeramobim. Sobretudo você, meu amigo memorialista, que já ouviu, já sentiu, já passou, tem conhecimento, tem histórias e ligação forte com a linha de ferro, a linha ferroviária que passava aqui pelo município de Quixeramobim. Nós temos boas notícias para trazer para você nesta manhã. Quem vai explicar para a gente é o nosso amigo Hugo Lemos, é o gerente aqui do SESC de Quixeramobim, e o Alemberg Quindins, ele é o gerente de cultura do SESC aqui no estado do Ceará. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Alemberg, tudo bem? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, bom estar com você aqui, nesse momento, visitando Quixeramobim, num período tão bonito, né, aqui da cidade. Do foi na barragem? Não, eu vou. Então, estamos aqui, né, com a equipe da GEINFRA, que é a Gerência de Infraestrutura do SESC, a parte de engenharia, e também com a direção e a parte de restauração da Escola de Arte e Ofício Pompeu Sobrinho, lá em Fortaleza, para dar uma olhada no prédio da estação, né, nesse prédio que vem funcionar, né, a estação SESC de Educação Patrimonial, que é uma escola de patrimônio, já que Quixeramobim também é privilegiado nesse sentido, né, do patrimônio histórico, da memória, né, do povo cearense. Então, essa estação ela vem ser restaurada pelo SESC para funcionar um espaço cultural. A gente já tem o braço da educação aqui em Quixeramobim, e agora falta esse reforço do braço cultural também, mas ligado a essa formação do território. Então, esse espaço vem interagir através do projeto da educação sobre os trilhos, né, que começa vendo essa história patrimonial a partir das linhas férreas, a partir desses caminhos da linha férrea que cortou o Ceará e que trouxe um momento bem importante de progresso após, né, os caminhos das boiadas, né? Então veio a linha férrea e traz corta o Ceará todinho, trazendo desenvolvimento, influenciando na arquitetura dos locais por onde passa. E a boa nova é essa, né, que o SESC, junto, em parceria com a Prefeitura de Quixeramobim, né, vem fazer esse trabalho aqui, e eu espero que vai ser bem bacana, porque vem ganhar mais um centro cultural aqui, a cidade de Quixeramobim. Sem dúvida. Há importantes ciclos, né, Hugo, aqui da estrutura do município de Quixeramobim, foi o ciclo do algodão, o ciclo do couro, do leite que a gente está vivendo, e muito se passou, escoou, enfim, por muitos anos por essa linha que cortou o nosso Quixeramobim, que é tão presente na história, na memória da nossa cidade. E explica para a gente como é que vai funcionar esse projeto, né? A estação é um prédio da prefeitura que vai ser cedido para o SESC cuidar. Como é que funciona? Explica para a gente como é que funciona. Isso. Aqui, primeiro, Alexandre, como sempre eu venho aqui, uma grande saudade. Ainda bem que não tem mais falado de Covid. Graças a Deus. Porque a gente falava muito de Covid e tudo, e é uma grande alegria estar aqui novamente nesse estudo que passamos tanto tempo, né? Foi um importante trabalho que a gente realizou. E aí a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, né, enviou à Câmara um pedido de concessão, a priori com 10 anos, renovável, né, por mais 10. Então, assim, o prédio continua sendo público, mas é concedido a gestão dele. Inclusive, a gente já está em conversa tratativa, né, Alemberg, para que a gente possa gerir também a praça, para que a gente possa cuidar de todo aquele espaço. Porque não adianta você estar ali com a estação restaurada, o ambiente está restaurado, e a praça também não está. Né? A gente tem que cuidar dessa ocupação da praça, que são problemas urbanos, né? Toda a cidade passa por essa questão de ocupação. E aí é um centro cultural onde a gente vai ter a memória da Estrada de Ferro e, aliada a isso, a programação cultural do Programa Cultura do SESC, né? Ofertando às pessoas de tudo aquilo que a gente pode ofertar e também sentir a comunidade, né? Ver o que a comunidade deseja, né? Essa veia, por exemplo, a cultura e tradição é muito forte no nosso Quixeramobim. Enfim, nós estamos na fase de construção desse grande projeto para que a gente possa, aí, breve, ter essa escola de educação patrimonial, que é a primeira do Brasil no sistema, no SESC, né? Na FEComércio,
É a primeira escola e vai ser instalada aqui em Xeramobim. É uma iniciativa interessante porque você, ao mesmo tempo que você dá vida a esse espaço cultural, você também traz atividades culturais e de formação num tema que é tão sensível aqui para a nossa região, né? Há muita falta de conhecimento acerca do patrimônio cultural, até mesmo a gente desconhece, por ser da cidade, passa despercebido. Isso vai ser um grande potencializador para que as pessoas conheçam um pouco mais, prestigiem um pouco mais, valorizem um pouco mais. É mais ou menos isso que vocês estão pensando, né, Roberto? Porque fazer cultura sem base patrimonial, né, então é uma cultura rasa, né? A gente, para fazer cultura, tem que ter uma base geológica, né? Por que tem esses monólitos aqui, né? Então, como é que o artista interage com esse bioma que é aqui, esse parque dos monólitos e esse bioma que é aqui de Quixeramobim, Quixadá, essa região. Então, primeiro isso, e depois vem o homem habitar e gera todo um patrimônio cultural. Então, é importante primeiro se conhecer. Uma coisa é você fazer cultura num prédio novo, outra coisa é fazer num prédio histórico. Tá entendendo? Então, isso é muito importante, que a cultura ela nasça a partir da busca da memória, da reconstrução, da restauração dessa memória cultural. E é muito importante, né, isso que o Hugo está falando a respeito do entorno, porque não é só restaurar o prédio, é também manter atividades culturais. Então, para isso, nós temos que ter todo o entorno da praça. Por quê? Porque também existe a preservação da imagem. Você imagine que possa-se pensar em fazer um filme de época sobre Quixeramobim. Se a gente colocar qualquer intervenção ali, moderna, já elimina essa possibilidade. Então, daí a importância de restaurar a estação como ela era, para que também ela sirva também de cenografia, né? Para a cenografia sirva de um local onde a gente possa também pensar na imagem dela de uma forma sem ter intervenções externas modernas, né? Então, o projeto é restaurar ela conforme ela era, para depois instalar dentro dela as atividades culturais, com galerias de exposições temporárias, com um espaço, um auditório para formação, para palestra, para workshop, e também tem um memorial que vem a história, né, desde a época do Comendador Garcia, toda essa história dentro. E para isso nós estamos, né, fazendo parceria com os engenheiros da Refesa. A gente tem essa parceria. Existe, né, essa busca, né, a intenção da gente de colocar também, trazer máquinas da época para colocar ali, para funcionar uma biblioteca especializada na era do trem, que tenha para pesquisa de quem, para a pessoa o morador de Quixeramobim, né, pesquisar sobre a história do trem aqui no Ceará, mas também ela ligada à história do trem no mundo, né? Então, vem ser um espaço assim bem bacana, e a ideia é da gente restaurar com a Casa de Artes e Ofício, porque é de a gente, na própria restauração, chamar jovens da cidade para aprender restauração, ou seja, ser restaurado através de um curso de formação em restauração. Perfeitamente. E aí você une uma coisa a outra, né? Já seria, a primeira ação a gente instalar um curso de restauração, e o final desse curso, os alunos jovens de Quixeramobim que vão fazer o restauro da estação, né? Interessante, legal. Além de uma assiduidade de palestras e workshops feitos pelos ferroviários antigos, né? Que conhecem isso aqui como ninguém, né? Porque tem toda uma velha guarda aí que está ainda ativa, né? Com toda uma memória de como foi aqui, e que eles podem fazer todo um projeto de formação através de palestras, de workshops, aqui da comunidade também, sobre a história da estação. Separe um pedacinho assim, bem pequenininho, assim. Os torcedores do ferroviário, que tem muito aqui. Bastante, né? Que tem aqui no Quixeramobim, e são muito apaixonados por essa linha
Histórias importantes que unem essa estrada aqui. Essa questão da água, que é fundamental e nos deixa muito felizes isso. Outra história, o Fausto Nilo contou uma vez num filme, O Homem que Garrafava Nuvens, que conta a história de Humberto Teixeira, parceiro do Luiz Gonzaga, que na campanha de Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga passou aqui por esse trem e fez uma fala ali na Praça da Estação, fazendo campanha para Humberto Teixeira no rumo de Fortaleza. E outra foi a Santa, que a gente recebeu recentemente aqui, que veio em 1900 e não sei quanto, e veio de trem, e ficou no trem, desceu na estação e ficou lá. Então são histórias que marcam, assim, memórias importantes da cidade, que eu acho que esse restauro vai justamente trazer esses bons ares para uma região tão bonita, que é ali da boca da Ponte da Maravilha, e que vai se tornar um ponto turístico também, né? E a própria, a economia girava em torno do trem, né? Sim. As cargas chegavam em torno do trem, o que a estrada... O progresso chegou a partir da estrada de ferro, vamos dizer assim, e trazia tanto para levar, né, para o acesso à Fortaleza, as cargas que vinham lá para cá. Então o trem ele faz muito parte. A gente lamenta hoje a gente não ter, por exemplo, como o senador Pompeu. O senador Pompeu ainda tem a linha férrea dentro da cidade. Sim. Né? Hoje a gente não tem mais, devido, né, a tudo isso. E aí aquilo que a gente puder. Porque assim, ainda um trem funcionando, foi tirado a linha de ferro. Né? A gente tem a ponte, que está aqui atrás do Allenberg, aqui nesse mural lindo, que já tinha sido desativado, e o trem ainda em funcionamento está funcionando naquela outra ponte, lá depois, lá perto do Matadouro. Depois, o trem já estava passando por fora da cidade. Né? Então, assim, é uma história muito, muito forte, e principalmente Xerambim, porque a gente tem o depósito, que é chamado depósito, que era o depósito das máquinas, né, que hoje está lá o CRAS funcionando. Então, a gente tem uma história da linha férrea muito forte, e aí a gente está muito feliz por isso, e por também a gente trazer o programa Cultura do SESC, que é um programa muito importante para o Brasil, como um grande agenciador cultural, e promotor dessa cultura, né, pensando dessa forma, não só na atração, mas também no desenvolvimento cultural do município, valorizando tudo isso. E assim a gente está muito ansioso para que essas coisas possam, né, fluir, mas é um processo lento, é um processo que a gente tem que trabalhar com engenharia, trabalhar com restauro, e a população já pergunta como é que está. Então a gente está caminhando, mas ainda vai levar um tempo para a gente poder, esse sonho estar realizado. Então, trabalhamos firme e forte para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, a ideia é restaurar a estação como ela era original. Você me falava também o que tinha a ideia de colocar os vagões lá. A ideia também é trazer esses vagões, né, Beck? Isso. Para a instalação dessa biblioteca, desse espaço de pesquisa. Você tem imagem? Eu não sei se eu mandei imagem. Tem como passar a imagem? Você pode até passar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. E aí a praça para as atividades e programação cultural, é assim? Isso, né? É porque a gente pode ter atrações culturais, né, Allenberg? Mas também, por exemplo, dentro dos vagões, dentro da estação, funcionar o que nós chamamos de cursos, que esse é onde você tem um desenvolvimento artístico-cultural. A atração, ela serve muito de intercâmbio, como a gente viu agora o Xambinho vindo agora para o Conselheiro Vivo. Ali é um intercâmbio que você tem de artistas culturais, mas é essa base cultural do desenvolvimento artístico que fica e desenvolve a cultura local. Uhum. Isso também, né, traz uma presença, né, constante da programação cultural do SESC em Quixeramobim. É justamente a pergunta que eu ia fazer. O quanto ganha Quixeramobim com essa programação cultural do SESC tendo esse espaço? Apresentações artísticas, desenvolvimento de projetos, financeiramente, orçamento maior para esse setor? Isso, então, a partir de agora, o Quixeramobim ganha um orçamento para a cultura. Nós temos um orçamento para a educação, né? Então, ganha um orçamento para a cultura, ou seja, esse centro cultural, né, que é a Estação SESC de Educação Patrimonial, passa a ter um orçamento para desenvolver atividades culturais, apresentações teatrais, shows, acontecendo no entorno da estação, né? Então, isso vem dar uma contribuição bem significativa para os artistas locais, né, da gente pensar, de integrar o espaço dentro da programação do Conselheiro Vivo, como foi agora, né? Tem uma programação nos outros espaços culturais, mas também tem uma programação própria, o SESC, que só a população vai ganhar com isso.
Perfeitamente. Em que pé está esse projeto hoje? Se a gente fosse falar, como é que ele está? Pronto, esse projeto hoje, ele já foi, né, feito a sessão de comodato para o SESC, da Prefeitura para o SESC, e agora nós estamos no projeto de prospecção da arquitetura e da engenharia para a restauração. Então, hoje nós estamos aqui com uma equipe de restauradores, de engenharia, já para olhar o prédio, já para fazer essa análise. Já foi feita uma planta com como vai ficar, né? Já tem também o projeto de funcionamento que vai funcionar em cada sala, e agora é só, depois da planta, da equipe de engenharia e de arquitetura fazer um projeto, apresenta para a construtora, e a construtora vem fazer essa restauração e fazer essa reforma em partes que precisam ser reforma. Por exemplo, tem paredes lá que vão ser reconstruídas. Então, aí é reforma. E tem espaços que estão lá, como as portas, que precisam ser restauradas. Então, é o projeto que vai entrar de restauração e de reforma para que a estação esteja novamente na ativa, para que a gente possa montar dentro todo o mobiliário e fazer com que o Centro Cultural venha funcionar. Porque ela também foi muito modificada ao longo do tempo, né? Sim. Se as pessoas aqui, para que estão nos ouvindo, por exemplo, aquela parte toda construída nova dentro, né, que foi todo modificado, ali vai sair tudo. Foi trocado o piso, foi tirado muito. Tudo vai ser, a gente vai tentar, como o Allenberg disse, deixar o mais original possível. Original possível. Então, por exemplo, uma parede que era original, que ela foi derrubada, ali nós vamos reformar para botar aquela parede de volta. Agora, algumas partes, por exemplo, a gente falando com o restaurador agora, né, Allenberg? Por exemplo, tinta. Ele vai tentar até mesmo raspar todo para até se aproximar para fazer o restauro máximo que estava. Máximo restauro. Então, peças que dá para restaurar serão restauradas e outras serão reformadas. Isso, mas desde quando esteja dentro daquilo que é o original. Perfeitamente. Nós não pretendemos de forma nenhuma fazer nenhum arranjo, nada moderno que venha tirar as características originais do prédio. E aí, depois de restaurado originalmente, aí sim, aí é que nós vamos equipar dentro com o memorial da história da estação, com como é que se diz? O mini auditório e as outras salas, que vem a sala de exposições temporárias, né, que vem a ocupar o interior. Em quanto tempo vocês acham que esse projeto vai estar pronto? Bem, a gente primeiro tem que receber, né, tanto do arquiteto quanto da engenharia e da restauração, do restaurador, o projeto, para a gente ter ideia em quanto tempo leva para fazer isso. Se fosse uma reforma, pintava, né, derribava as paredes e construía. Mas nós estamos falando de restauração. E restauração, muitas vezes, tem a escariação arqueológica, até chegar naquela tinta. Se tiver algum detalhe de ornamentação, tem que ser refeito. Então, é um processo mais demorado. Mas é um processo que, com certeza, vai ficar muito mais bonito do que só uma mão de tinta e ali funcionar, derriba a parede, inventa coisa dentro, está entendendo? A gente está vendo que muitas dessas estações estão sendo restauradas, né, que falam-se em restauração, mas não, estão botando piso de cerâmica, estão fazendo dentro, está todo descaracterizado. Mas a gente pretende fazer de uma forma que, tanto pelo lado de fora como pelo lado de dentro, tenha esse cuidado da restauração e da originalidade. Perfeitamente. É realmente um projeto significativo, e pensar isso para os próximos anos ganhará a cidade muito mais. Temos a casa de Antônio Conselheiro, temos futuramente a estação, então o Xeramobim vai ganhar muito com novos espaços e novas oportunidades de atividades culturais, de negócio, da cultura criativa, então só tem a ganhar a cidade com tudo isso, né? Isso mesmo, inclusive, né, nós já começamos isso, né, através do Museu Orgânico do Rabelo, sim, que foi o primeiro passo, né, de chegar com a cultura, com um equipamento cultural, né, em parceria com os artistas locais. Eu acho que esse vem ser o segundo ponto. E é muito bacana, porque está ali do lado da escola, né? Então, você fala de uma escola de educação patrimonial e você está ligado ali já uma marca registrada do SESC na educação, junto com
uma marca cultural. E isso tudo não seria possível se as pessoas que estão na escola, dirigindo a escola, como é o caso do Hugo, a Leni, o Hugo, não tivesse também um interesse cultural na cidade, fosse só um interesse educacional. Né? Perfeitamente, perfeitamente. Hugo, muito obrigado pela presença, tá? Alexandre, eu que agradeço, queria agradecer a você e o Sérgio, que são veículos nossos da terra, né, que sempre estão abertos a nos receber, a estar falando sobre isso, falando sobre cultura. Agradecer também ao prefeito Cirilo Pimenta, que de certa forma, ele até houve porque já tinha uma ideia com a FIEC, e aí ele comprou a ideia do SESC, né, lutou juntamente conosco, e está acompanhando todo esse processo. Neto, que é o nosso secretário de Cultura também, que é um grande cara que está contribuindo bastante conosco, e a gente quer isso, né? Você falando aí em tudo isso, eu vejo também outro ponto, é a revitalização do centro da cidade à noite. O centro da cidade é parado, né? Então, há um momento muito bom para a cultura de Quixeramobim, e nós só temos a agradecer, e agradecer aqui ao Allenberg, que é um grande entusiasta, ele que está sendo um grande entusiasta disso, e, logicamente, o nosso presidente, Luiz Gastão, que está comprando essa ideia, e, se Deus quiser, já nós vamos instalar, inaugurando esse centro cultural. Reinaugurando, né? Que é o restauro. Allenberg, obrigado pela sua presença e boas novas para o Quixeramobim, né? Pois é, aqui uma coisa que me entusiasmou é porque também aqui FANAC e outras instituições, as pessoas têm já essa base de cultura a partir de patrimônio, né? E nós temos um presidente na Federação do Comércio, que é o Gastão, que ele foi quem criou a mostra Cariri de Cultura, no Cariri, que tem esse veio cultural, essa veia cultural, e que é muito entusiasta disso aí. Quando ele soube dessa estação, ele ficou logo empolgado de fazer, e é o maior entusiasta para que isso aconteça. Né? Junto com o Cirilo, eles fizeram essa dobradinha, e a gente só fica feliz, como ele falou, né? Como falou aqui, por conta disso, porque as pessoas da cidade gostam de cultura, gostam de patrimônio, e também a prefeitura segue, a FEComércio segue, e a gente só fica feliz com esse momento. É uma felicidade tão grande que até o açude sangrou. Olha aí.